Queridos amigos, gostaria de fazê-los bem-vindos a essa nossa terceira aula do curso A Família Eterna. E para começar nossa aula, nós vamos ter uma canção que eu vou compartilhar aqui com vocês. O nome da música daí é uma música Posso Tudo em Cristo. Acho que vocês já ouviram essa canção esse ano. Depois dessa canção, a irmã Andréia vai fazer a oração de abertura e o Abraão vai deixar um pensamento das Escrituras conosco, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Em meus rios e vales, muito além do fim, sinto o Salvador perto de mim. Sigo seus passos por onde vou, e quando me faltam forças, sinto seu amor. Me leva pra onde eu devo ir, me ajuda a conseguir. Aqui estou, posso tudo em Cristo, que me fortalece e de mim não esquece. Melhor sou assim, posso tudo em Cristo. Se estiver a naufragar, Ele vai me resgatar e cuidar de mim. Posso tudo em Cristo e mais, nele eu posso sim ser mais. Por multidões vou atravessar, mesmo sem ninguém me acompanhar. Vou olhar pro céu em minha oração. Com Ele comigo eu sei que posso tudo em Cristo, que me fortalece e de mim não esquece. Melhor sou assim, posso tudo em Cristo. Se estiver a naufragar, Ele vai me resgatar e cuidar de mim. Posso tudo em Cristo e mais, nele eu posso sim ser mais. Se estou sem saída, Ele vai me libertar. Se parece o fim, Ele faz ressuscitar. Se meu medo me domina, Ele me faz ver e saber que posso tudo em Cristo, que me fortalece e de mim não esquece. Melhor sou assim, posso tudo em Cristo. Se estiver a naufragar, Ele vai me resgatar e cuidar de mim. Posso tudo em Cristo e mais, nele eu posso sim ser mais. Posso tudo em Cristo e mais. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui. Tem uma escritura que me chama muita atenção. Posso já começar ou vocês? Tá. Tem uma escritura que me chama muita atenção, que está em segundo Néfi, primeiro Néfi, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. E fala: 2
2, 3 e 4, que fala: E aconteceu que o Senhor ordenou ao meu pai num sonho que partisse com sua família para o deserto. E aconteceu que ele foi obediente à palavra do Senhor. E aconteceu que ele partiu para o deserto e deixou sua casa e a terra de sua herança, seu ouro, sua prata, coisas preciosas. Não levou nada consigo, a não ser sua família e provisões e tendas, e partiu para o deserto. Então, a gente pode ver grande fé nessa atitude para para gente, para gente cuidar de uma família. É algo muito sério, é muito sagrada. A gente tem que providenciar comida, a gente tem que cuidar, proteger, sabe? E não é fácil, não é fácil mesmo. Naquele tempo não existia carteira assinada, não existia algo fixo, era trabalho mesmo. E para ele ter abandonado tudo aquilo foi amor, porque ele sabia que a vontade do Senhor ia abençoar a família dele. E é uma fé que, se a gente olhar, é muito forte mesmo, sabe? Algumas pessoas não estão dispostas a isso. Eu, eu oro para que, se eu tivesse a oportunidade, eu possa ter. E eu ia fazer de tudo para me ter, porque é difícil. Então, a reflexão desse pensamento é que até onde nós estaremos dispostos a sacrificar algo importante na nossa vida por amor ao Senhor e confiar que Ele vai abençoar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigado, Andréia, pela oração, né? E eu oro para que, como você falou na oração, o Espírito possa nos ajudar a compreender as coisas que vamos aprender hoje aqui na aula. E eu queria reforçar para que vocês, todos nós, possamos nos sentir muito à vontade para compartilhar nossos sentimentos, nossas inspirações, aquilo que vier à nossa mente e nosso coração durante a aula, que o Espírito pode nos ensinar por meio de algo que qualquer um de nós compartilhar hoje aqui. Aqueles que puderem ligar sua câmera, seria muito bom, gostaria muito de ver vocês, como o Abraão ali, e aqueles que não puderem, tudo bem, a gente entende. E esse pensamento do Abraão foi muito conveniente para a nossa aula de hoje, né? Esse exemplo de Leí, de receber um mandamento difícil, né? De sair de Jerusalém, da sua terra, de uma situação meio que confortável, para ir para um lugar totalmente desconhecido, porque Deus mandou. E é uma boa reflexão, Abraão. Obrigado por compartilhar esse excelente pensamento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da aula, sobre isso que você ensinou para gente. Sobre o meu E, capítulo, oi? sobre o meu capítulo, É sobre o sobre o seu Levítico. pensamento, sobre o seu pensamento aí, foi o que você ensinou. E esse hino também ele é uma reflexão, né? Junto com o que Abraão falou, né? Que a gente pode tudo em Cristo, né? Se a gente tiver fé nele, por mais difícil que seja alguns mandamentos que ele nos dá, a gente pode com ele ser mais e fazer mais com Cristo. Muito bem. Hoje na nossa aula, nós vamos estudar as lições 5 e 6. Vai falar um pouco sobre nossa experiência na mortalidade e o dom, um dos dons preciosos que nós recebemos aqui, que é de ter um corpo físico, e também sobre o casamento e a mulher terem sido ordenados por Deus, tá bom? Então, para começar a nossa aula, falando sobre a dádiva de termos um corpo físico e o papel disso dentro do plano de salvação, eu queria compartilhar com vocês um estudo de caso, tá bom? E eu queria que vocês ponderassem sobre essa situação. Deixa eu compartilhar a tela aqui, acho que vocês já estão vendo aí. Aline, poderia ler para nós? Um momento. Tá bom. Seu colega de trabalho. Ai, embaçou. Demetri é amigável e divertido. Ele acredita em
curtir a vida, ele vive pela agitação e pelo prazer. Ele se diverte no fim de semana, o que geralmente envolve algum tipo de álcool e uso de drogas. Não é casado, mas é sexualmente ativo. Ele frequentemente diz coisas do tipo: se você se sentir bem, faça, ou só se vive uma vez. Ele acha, ele acha que você tem uma vida rigorosa e chata, porque você mantém os padrões morais da igreja. Recentemente, ele lhe perguntou: por que você não se diverte mais e aproveita a vida? Por que você não se livra? Credo. Obrigado, Aline. Que coisa, não? Que coisa, não? O que vocês responderiam aí nessa situação aí de ter um amigo que fizesse essa pergunta para vocês? Isso Que acontece vocês muito, né, responderiam? presidente? Sim. Ainda mais a gente que é jovem na igreja, né? Já é casado e para eles isso é cafona, né? Hum, Tem filhos. é verdade. Eu gostei desse termo. É algo cafona, né? Antiquado, né? Sim. Tá bom, obrigado, Aline. Ah, E aí, que mais vocês poderiam responder para esse amigo aí numa situação dessa? É, boa noite. Oi, Eu Patrícia. responderia que eu me divirto sim, né? E mostraria as formas que eu me divirto, né? E apresentaria as formas que a gente tem, né, de ser feliz na igreja, né? Porque aí fala que a pessoa questiona, né? Como se a pessoa não fosse feliz, né? Acho que é isso. Legal, Patrícia. Boa. E às vezes tem gente, né, que olha a vida dos outros e fala, nossa, o indivíduo lá se diverte tanto, né? A minha vida parece tão chata, né? Mas olha só, como você falou, Patrícia, acho que a gente poderia compartilhar as formas de como nos divertimos sabiamente, né? Sem o cometer coisas presidente, erradas. acho que Oi, foi em Aline. janeiro. Em janeiro que teve um baile na estaca, né? Aí eu compartilhei com uma prima do meu marido, né? Uma parte do vídeo do baile, né? Das pessoas dançando. E ela ficou, nossa, muito admirada como a gente se diverte sem bebida e sem nada, entendeu? Ela ficou muito surpresa, porque ela não conhece ainda a igreja, né? E Então, ela ficou tão surpresa assim que até eu me espantei da forma como a gente se diverte sem bebida, sem nada. isso, legal. É importante a gente lembrar disso, né? Obrigado, Aline. A gente tem muitas formas sadias de nos divertir, cuidar do nosso corpo, sem sermos iníquos, né? Sem precisarmos praticar coisas erradas, né? E é importante a gente entender a doutrina por trás disso, né? Dessa resposta de vocês. Tem uma escritura aqui que eu queria que a gente pudesse ler, que fala um pouquinho sobre isso, né? Que está lá no livro de Abraão, uma escritura que muitos de nós conhecemos muito bem. Deixa eu compartilhar aqui. Ahn, Dixon, Mister Dixon, pode ler para nós? Sim, sim. Ok. Boa noite. Primeiramente, agradecer o link também. Por nada, meu amigo. Lá vou eu. Estava entre eles um que era semelhante a Deus, e ele disse aos que se achavam com ele: desceremos, pois já há espaço lá, e tomaremos destes materiais, e faremos uma terra onde estes possam habitar. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhe ordenar. E os que guardarem opa, seu primeiro estado receberão um acréscimo, e os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardaram seu primeiro estado. E os que guardarem seu segundo estado não terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça por todo o sempre. Ok, obrigado, Dixon. Meus amigos, de acordo com essa escritura, Deixa por que era necessário virmos à Terra e recebemos um corpo físico? De acordo com essa escritura. Por que era necessário virmos à Terra e recebermos um corpo físico? Bom, você
Oi? Alô? Na escuta, Andréia? Consegue me ouvir? Agora sim. Tá conseguindo me ouvir? Sim, Bom, agora o sim. senhor falou, né, quando nós estávamos lá com ele falou todo o seu plano, né, Ok. de que viríamos à Terra para ganharmos um corpo. Então, acho que ele manda a gente para cá para ele saber se realmente nós seremos obedientes, né, para o que ele Isso. nos falou lá. Ele iria nos provar, né, Andréia? Mais ou Para ver menos se nós. isso. Exatamente, Andréia. Um dos motivos de nós irmos até ganharmos o corpo para sermos provados, para ver se nós Então, se realmente a gente seria obediente. seríamos obedientes às coisas que aprendemos lá. Interessante, obrigado. Gleison? É, sim. Ah, Obrigado, Andréia. bom, eu penso da seguinte maneira, de acordo com essa escritura, né? Que são etapas. Tem a primeira etapa, a Hum, segunda etapa e a terceira etapa. Então, para a primeira etapa, o desafio era nós sermos obedientes a Deus, mesmo sem saber o quão difícil seria ter um corpo físico e se uma pessoa conseguiria nos salvar, né? Então, nós não saberíamos se Jesus Cristo conseguiria suportar todas as dores de um corpo físico, porque nem nós mesmos sabíamos o que era. E uhum, ainda assim, nós tivemos fé para acreditar nele no primeiro estado e vir para a Terra, então, para o segundo estado. Então, quem cumpriu aquilo de ter fé em Cristo no primeiro estado, pôde ter um acréscimo de glória, que é um corpo físico. Então, no segundo estado, o nosso desafio gira em torno do primeiro desafio do primeiro estado, que é ter fé em Jesus Cristo. Só que dessa vez, a gente já sabe o que é uma dor física, a gente já sabe o que é um cansaço. E eu acho que o maior desafio é ter ânimo para fazer as coisas, é ter vontade. Por isso que Deus ele falou, vamos provar se eles farão todas as coisas que nós mandamos. Porque no primeiro estado, Deus não mandou nada. Deus nos instruiu e disse que nós teríamos um Salvador e nele deveríamos confiar. Mas dessa vez nós temos que fazer coisas. Só que o nosso corpo, no estado que ele está agora, ele nos atribui dificuldades, nos atribui o cansaço, nos atribui uma deficiência, nos atribui doenças, nos atribui problemas psicológicos que outras pessoas não causam por causa do nosso corpo ou por causa do corpo delas. Então, ficou muito mais fácil atacar quem nós realmente somos por conta de ter um corpo físico. Mas se nós suportarmos esse segundo estado, tendo fé em Jesus Cristo e fizermos as coisas que Deus nos pede, mesmo com preguiça, vamos dizer assim, ou sem vontade de fazer, mas ainda assim fazendo, Deus ele nos vai recompensar com glórias eternas. glória eterna. Para todos sempre, né, Gleison? Muito bem, Gleison, muito bom mesmo. Como você falou, esse primeiro estado que a história se refere é a nossa existência antes de virmos aqui, a Terra. Como aceitamos um plano de salvação, aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós viemos à Terra. Então, esse aqui é o nosso segundo estado. O nosso terceiro estado vai depender muito do que fazemos aqui, inclusive do cuidado que nós tivemos com o nosso corpo físico que recebemos. E aqueles que não guardaram seu primeiro estado, que não apoiaram Jesus Cristo como seu Salvador, eles não foram abençoados com esse segundo estado, não foram abençoados com o corpo físico. Tá? Então, eles perderam essa bênção, esse privilégio. E como você bem disse, e a Escritura fala, em muitos aspectos nós seremos provados, inclusive no cuidado do nosso corpo. E tem uma citação do Helder Uchtdorf, que eu queria compartilhar com vocês, que ele ensina um pouco mais sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui. E deixa eu ver. Jaqueline, poderia ler para nós? Sim, Vamos lá. o Elder D. Todd Christopherson, do Isso. Coro dos Doze Apóstolos,
Ensinou como ter um corpo físico é parte de nossas provações e nossos testes na mortalidade. Se então, no decorrer de nossa experiência mortal, decidirmos fazer todas as coisas que o Senhor nosso Deus deva nos ordenar, teremos guardado o nosso segundo estado. Isso significa que, por nossas escolhas, demonstramos a Deus e a nós mesmos nosso comprometimento e nossa capacidade de viver sua lei celestial, mesmo longe de sua presença. Em um corpo físico, com todas as suas capacidades, apetites e paixões. Podemos controlar nosso corpo físico para que ele se torne um instrumento em vez de se tornar o mestre de nosso espírito. Os poderes divinos, inclusive o poder de criar a vida, podem ser confiados a nós, tanto agora como na eternidade. Podemos vencer o mal sozinhos. Aqueles que conseguirem vencer esses desafios terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. Um aspecto muito significativo dessa glória é ter um corpo físico ressuscitado, imortal e glorificado. Não é à toa que nos rejubilamos com essas possibilidades e promessas magníficas. Legal, Jaque. Obrigado, viu? Meus amigos, o que chamou a atenção de vocês aí sobre os tipos de testes que nós vamos receber aqui nessa vida em relação ao cuidado do nosso corpo físico? O que chamou a atenção de vocês aí nisso que o Dr. Stopperson ensinou? Eu tenho uma opinião em relação a isso, né? Hoje em dia, nós temos muitas ideologias no mundo, sabe? Uhum. A gente pode ver nas mídias sociais, principalmente, estão se disseminando. E outro dia, eu vi um caso de uma enfermeira que foi levada a juízo por aconselhar pessoas que deveriam tomar cuidado com a obesidade. Hum. E, infelizmente, ela falou isso, onde uma das pessoas que estavam sendo atendidas era uma apoiadora da obesidade. Era uma pessoa gorda, entendeu? E que Hum. não considera aquilo como algo ruim e ainda espalha para os outros que a obesidade não é um problema. E, infelizmente, a enfermeira ela perdeu a causa Nossa. devido bom, o juiz alegou que aquilo tinha causado problema psicológico na pessoa, não sei o que, outras coisas. Mas, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de ideologia que está se disseminando agora em relação ao nosso corpo. Você ser uma pessoa assim, fora de forma, não é correto. Então, se você é, vamos dizer, muito gordo, você está deixando de cuidar do seu corpo. Se você é muito magro, também está deixando de cuidar do seu corpo. Tem que haver um equilíbrio. Um exemplo disso, bem prático mesmo, foi quando o presidente Nelson ele foi chamado para ser profeta, presidente, né? Sim. E ele chegou aí na missão, mas outros apóstolos também já tinham ido antes. E algo interessante foi que o Elder Rasband, quando foi lá, ele disse que o presidente Nelson tinha pedido para que todos os apóstolos começassem a correr todos os Olha, dias. E ele fez questão de comprar tênis para cada um deles, para eles se assegurar de que todos eles iam correr. que Então, legal. se vocês notarem, o Elder Ulisses Soares, vejam como ele era quando ele foi chamado como apóstolo e vejam como ele está agora. Porque o presidente Nelson insistiu de que eles cuidassem da saúde deles. Então, eu acho que não só essa ideologia, mas outras estão vindo para atacar o nosso corpo, como a questão do casamento, de que não é necessário se casar. Isso é um ataque ao corpo também, né? E a questão das drogas e outras substâncias que são danosas, né? Excelente, Gleison. Muito bom. Obrigado pelo exemplo. E aqui
nessa mensagem do Elder Christopherson, ele fala um pouco sobre isso, né? Será que nós estamos demonstrando a nós mesmos que o nosso corpo é sagrado, né? Pela forma como tratamos nosso corpo, né? Nos esforçando para ter uma boa saúde, cuidando do nosso templo, né? Nosso corpo foi comparado a um templo, o templo onde habita o nosso espírito. E aqui ele fala, né? De controlar nossas paixões. Deixa eu compartilhar de novo, só para a gente só salientar o que ele disse. De controlar nossas paixões, nossos apetites, de nos tornar o nosso espírito tornar o mestre de nosso corpo. E será que nós também, como ele fala aqui, os poderes divinos, inclusive o poder da procriação, de criar a vida, podem ser confiados a nós, tanto agora quanto na eternidade? Será que esses poderes do nosso corpo, né, podem ser confiados a nós? Será que nós estamos fazendo bom uso disso? Então, eu oro para que a gente possa pensar sobre isso e pensar sobre como estamos cuidando do nosso corpo, que é um templo de Deus. E um dia, como ele falou aqui, nós vamos ressuscitar, e nós não vamos ressuscitar para a mesma glória. Nós vamos ressuscitar para a glória a qual merecemos, de acordo com nossas obras aqui. Inclusive, nós não vamos ressuscitar com o mesmo corpo, porque cada glória é diferente. Então, qual é o corpo que nós vamos ressuscitar um dia? Vai depender muito do nosso cuidado aqui, com o que fazemos com ele. Alguma dúvida, pergunta ou comentário mais sobre isso? Ok. Opa, Gleison? Ah, não, é só eu vi uma frase ali que me chamou a atenção. Ele fala assim, nós podemos fazer isso sozinho. Uma pergunta, né? Podemos fazer isso sozinho? É algo a se analisar, porque é difícil muitas pessoas terem motivação para fazer exercício, por exemplo, ou outras para se alimentar bem. Então, é uma obrigação só nossa, né? É. Temos que fazer sozinho. E assim, ele fala que podemos vencer o mal sozinhos, ou seja, será que a gente pode fazer todas essas coisas sem a ajuda do Senhor? Às vezes a gente está querendo fazer essas coisas sem a ajuda do Senhor. Será que a gente consegue sozinho? Uma pergunta para a gente refletir. Ah, falando sobre o casamento, o Leidson até deu um spoiler aí. Ah, vamos falar um pouquinho, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a importância de lembrar que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e o papel que essa união tem em relação ao plano de salvação, né? A nossa felicidade eterna. Para a gente começar falando sobre isso, eu queria que a gente pudesse ler uma escritura que está lá em Doutrina e Convênios, na seção 49, versículos 15 e 16, tá bom? Antes da gente ler, eu queria fazer um contexto aqui, explicar o contexto, porque nessa sessão, ela foi uma resposta para alguns membros da igreja, e dentre eles o irmão Lehman Copley. Esse irmão, ele era um converso na igreja, e ele fazia parte de antes de ser membro da igreja, ele fazia parte de uma denominação que era chamado Shakers. E uma das coisas que esse grupo acreditava é que eles rejeitavam o casamento e acreditavam numa vida totalmente celibata. Então, eles não acreditavam no casamento, eles rejeitavam o casamento. Então, o profeta Tipo os Joseph padres, Smith, né? exato. Então, o profeta Joseph Smith, esse e outros irmãos foram inquirir ele sobre esse assunto e ele recebeu essa revelação como resposta. Então, a gente vai ler aqui o versículo 15 e 16. Quem poderia ler para nós aí? Eu poderia. Vai lá, Abraão. E também, em verdade, eu vos digo que aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Portanto, é legítimo que ele tenha uma esposa e os dois serão uma só carne. Tudo isso para que a terra cumpra o fim de sua vida. E ação. Obrigado, Abraão. Muito bem.
Uma pergunta para vocês aí. Como vocês explicariam, de acordo com esses versículos, por que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e é essencial ao seu plano, de acordo com esses versículos? Um de cada vez. Bom, vou falar então. Vamos lá. Tô falando muito hoje. Ah, eu costumo explicar para os meus amigos, né? Porque hoje é algo bem complexo falar sobre casamento, né? Devido ao que o mundo prega aí. Então, eu sou bem sucinto nas coisas que falo. Geralmente eu falo assim: o único correto é homem com mulher legalmente casados. Se for um homem se relacionar com uma mulher, mas não estiverem casados, então é errado. Mas se um homem se relacionar com um homem, também é errado. E se uma mulher se relacionar com outra mulher, também é errado. Então só existe uma maneira certa, que é a maneira do Senhor, que é um homem e uma mulher legais e legitimamente casados. Não existe outra maneira. E isso para que os filhos possam nascer em lares bem estruturados, onde hajam pais e mães que se amam, que possam proporcionar a eles nutrição física, espiritual e emocional, para que eles se desenvolvam e sejam bons cidadãos e bons em tudo que fizerem e bons seguidores de Jesus Cristo. Simples assim, né, Gleison? Casamento foi ordenado por Deus, foi instituído por Deus, como eu disse nesse versículo de Doutrina e Convênios. E o casamento é entre homem e mulher, né? Dixon, você quer falar? Pode falar, meu amigo, desculpa. Pois é, eu também quero acrescentar um pontinho aí pequeno, Tá bom? que fiquei tão entusiasmado quando eu participei por da aula Providência, né? E as aulas que lá tivemos. E um dos pontos que foi tocado lá foi sobre a exaltação, que a exaltação ela não acontecerá do modo singular, ela acontecerá de modo coletivo, isto é, homem e mulher. Então, falando e tocando nesse tema sobre a legitimidade de um homem e uma mulher ter essa oportunidade, né, que o Pai Celestial nos concede, então é um ato imprescindível, né? E eu fiquei tão feliz, fiquei feliz e ao mesmo tempo me perguntei, nossa Senhor, e aquelas pessoas que dizem que eu não posso casar, eu vou viver, vou ficar assim, solteiro. Como é que eles serão, né, na vida celestial, né? Como é que, nossa, é algo muito assim que me tocou, né? E fiquei tão silencioso, fiquei refletindo, né? Hoje eu sou casado, né? Em termos da lei do homem, né? Legal. Mas na lei do Senhor ainda não, estou me preparando, né? Então, isso veio me abrir a mente que, na verdade, né, existem alguns processos que a gente precisa passar, né, que irá nos levar ao reino celestial, né? Não quero me considerar que estou no reino celestial ou qual reino, mas, mas isso é uma coisa muito importante que precisa mesmo, por exemplo, como a gente sendo membro, precisamos facultar isso, examinar, refletir diariamente e fazer valer, né, que é casar-se e selar nos templos e o resto é a batalha, né? Só isso que eu queria compartilhar. É tudo isso, Mister Dixon. Obrigado. É, Como você falou, a é tudo. salvação é um assunto individual e a exaltação é um assunto em família. Só vamos Certo, ser em família, né? é verdade. Mas você falou um ponto interessante, né? A gente conhece a doutrina aí, aprendemos as escrituras, inclusive a Andrea compartilhou no chat aqui algo muito importante.
Ele falaram assim, ó, se caso a gente fosse explicar sobre o casamento, a importância do casamento e qual o casamento que é aprovado por Deus, ela disse aqui, ó, iria ler a família, a proclamação ao mundo com tal pessoa e prestaria testemunho. Olha só. E a gente já viu isso em Incrível. outras aulas, que a família é a escritura, é a doutrina de Cristo, é a doutrina de Deus em relação ao casamento, né? Hoje em dia a gente precisa conhecer bem a doutrina para saber ensinar até e prestar testemunho, porque hoje em dia o casamento ele tem vários tipos de casamento, né? Mas só tem um que é aprovado por Deus. Calma, Abraão, calma, você está falando que não está gostando, tá meio bad essa aula, calma que vai ficar melhor daqui. Mas olha só, meus amigos, o que Dixon falou e é uma realidade. A gente entende que tem muitos membros, inclusive alguns de nós aqui, talvez, que ainda não são casados, não conseguiram se casar, né? Ou que experimentaram o divórcio, né, no casamento. Então, que conselho a gente poderia, o que que a gente poderia falar para um membro que ainda não conseguiu se casar e que se divorciou? O que a gente poderia falar em relação às expectativas que essa pessoa pode ter em relação à vida eterna? O que que vocês acham? Boa sorte. É o quê? Boa sorte. Boa sorte. Credo. Eu vou falar pro meu primo aí que tá na bad, que o momento dele vai Eita. chegar, que esperar no Senhor. Nossa. Ó, Ah, espera no não, eu Senhor, acredito que tá é vendo? minha Espera no prioridade. Senhor. Esse é um bom conselho. É, bom, Peraí, Gleison depois Dixon, vamos lá. na verdade eu vou falar por experiência própria, tá? Uhum. Quando eu voltei da missão, é, eu já tinha uma pessoa em mente com a qual eu queria casar, né? Só não sei se ela sabia, mas eu já tinha em mente, né? Que é a minha esposa atual. Aí o que acontece? Ah, eu coloquei na minha cabeça que seria ela. Não foi algo que o Senhor me falou, mas eu fiz uma lista de características que eu gostaria que minha futura esposa tivesse. E aí, então, eu fui procurar saber mais sobre essa pessoa, sobre a minha esposa, tudo mais. E ela tinha a maioria das características que eu coloquei na lista. Então, eu disse, vai ser ela, né? E eu trabalhei para isso. Tentei me aproximar. Ela estava na missão ainda, e eu sempre me correspondi com ela. Até que quando eu estava na missão, ela me correspondia. Então, quando eu voltei, ela tinha acabado de ir e eu aguardei 1 ano e meio. E não que não tivesse aparecido outras oportunidades ou outras moças, mas eu não olhei e não fiz nada em relação às outras pessoas, porque já tinha colocado algo na minha mente. Então, eu acredito que o casamento é uma questão de esforço, sabe? Tô falando isso para quem é solteiro, não para quem passou pelo divórcio, tá? Então é Sim. questão de esforço. Você não pode ficar parado esperando que o Senhor mande para você, porque ele já mandou todos os filhos dele na terra, né? Tem muita gente aí na terra. Então você que tem que escolher. Você tem que ir, escolher, conhecer as pessoas e verificar o que a pessoa pode contribuir para sua vida e o que você pode contribuir para a vida dela. Então, não, para quem não está casado, o meu conselho é: não fique parado esperando que alguém vai chegar. Você tem que tomar atitude. Você tem que selecionar os atributos que você gostaria que alguém tivesse. Pode ser coisas que você gostaria que outra pessoa fizesse. E então, procurar as pessoas que têm essas características. Uma hora, o Senhor vai mostrar para você alguém que tem os atributos que você procura. Tá aí, olha, Gleison nos deu a letra, hein, pessoal. Os que tiverem a caneta e papel que anota. Brincadeira. Obrigado, Gleison. Obrigado por compartilhar esse pensamento. Eu vou falar sobre ele daqui a pouco, Gleison, sobre o esforço, né, que a gente deve ter. Dixon e depois Andréia.
Acho que o André quer falar Pois também. então, eu fiquei refletindo, né? Porque eu sou muito recém no casamento e fiquei refletindo mesmo acerca do casamento em geral, né? Para as pessoas, por exemplo, membro, eu já estou focado já nos membros que já se casaram, né? Legalmente, né? E se selaram. Eu fiquei ponderando como posso ajudar uma pessoa, aí, por exemplo, que já casou e selou, e meramente essa pessoa conhece a doutrina, conhece a verdade de que deve seguir, né? Aí, sei que em mente aparece aquilo que diz as escrituras, que todo aquele homem que casar e se divorciar, né, da sua esposa, que faça uma carta para ela ou para ele, né? Então, nossa, aí a experiência eu acredito que vai ser muita e precisa muita inspiração, né? Para que a gente possa aconselhar um membro já doutrinado, né? E que já se desposou, né? Ei, precisa um espírito muito firme, né? Porque não é um processo fácil, porque a gente sabe do que o homem ele é, né, na sua natureza, né? E prosseguir com esse processo de dar conselho a alguém, por exemplo, eu poderia ter até muita facilidade de dar conselho a um irmão que ainda não é membro, né? Estou falando minha realidade, irmão. Há um irmão que não é membro, né, que não conhece nada da doutrina, volte com a sua esposa, case, sele com ele, com ela no templo, faça aquilo, faça aquilo. Então, aí para um membro que já tem a doutrina, ixi, eu ia precisar de muita oração. Né? Então, é uma parte muito forte que precisa ser estudada, que precisa de uma oração, né, fervorosa, né? Mas, por uma outra parte, eu acredito que com a união do Espírito Santo e a pessoa ali, né, tentando ajudar ao membro que já está desposado, eu acredito que poderia conseguir. Mas é um reflexo. Foi uma coisa que se tocou nessa aula que me deixou refletindo muito Pensativo, né? mesmo, né? Pensativo. Pois é, porque, bem, acho que esse é meu terceiro, vai ser o meu terceiro mês de casamento. Então, através da doutrina, hoje eu tenho pensamentos diferentes, né? O irmão Abraão falou sobre esforço, né? Precisa se esforçar muito. Então, isso me tocou muito. Até, inclusive, quando o manual foi enviado lá no grupo, eu logo fui abrir, comecei a ler, a ler. Aqui tem muita coisa, né? Relacionado a mim, né? Já que eu sou novo nessa classe. Mas é isso que eu queria partilhar. Obrigado, Dixon. A gente vai ver uma citação aqui daqui a pouquinho do presidente Oaks e que ele nos ensina uma verdade importante sobre isso, que a gente deve guardar para nós e estarmos prontos para ensiná-la aos nossos irmãos quando for necessário. Tá bom? Sobre isso. Obrigado, Dixon. Andréia, você queria compartilhar algo? E que você ligou o microfone? Andréia, não escuta? Qualquer coisa pode falar no chat. Mas, oi. Oi, Andréia? Bem, ah, deixa eu compartilhar uma citação do presidente Oaks com vocês. Eu vou pedir para a Gleidson. Poderia ler essa citação para nós? Posso sim. Vamos lá. O presidente Dalian H. Oaks, da primeira presidência, abordou essas circunstâncias quando o ensinou. Alguns dos que ouvem esta mensagem estão provavelmente dizendo: mas e quanto a mim? Sabemos que muitos santos dos últimos dias, dignos e maravilhosos, não têm atualmente as oportunidades ideais
e os requisitos essenciais para seu progresso. Pessoas solteiras, sem filhos, ou que viram a morte ou o divórcio frustrarem seus ideais e adiarem o cumprimento das bênçãos prometidas. Mas tais frustrações são apenas temporárias. O Senhor prometeu que na eternidade nenhuma bênção será negada a seus filhos e suas filhas que guardam os mandamentos, são fiéis a seus convênios e desejam fazer o que é certo. Obrigado, Gleidson. Olha só a doutrina, né? Nenhuma bênção vai ser negada, nenhum filho do Pai Celestial. Mesmo aqueles, como o Gleison falou, que se esforçam para ter um casamento e não conseguem por algum motivo, não desfrutam dessas bênçãos hoje. Se nós somos fiéis e obedientes e guardarmos os mandamentos, nenhuma bênção vai ser negada para os fiéis que guardam seus convênios, inclusive a da exaltação. Todos vão ter essa oportunidade. É importante a gente lembrar disso para nós e lembrar disso para as pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Meus amigos, queria ouvir de vocês, aqueles que quiserem compartilhar isso, podem ligar o microfone ou podem colocar no chat. Mas eu queria saber de vocês, assim, aqueles que quiserem compartilhar, quais são algumas preocupações que vocês têm ou que vocês observam que as pessoas têm em relação ao casamento? Preocupações reais que vocês têm. Eu acho assim que uma das principais, falando por mim mesmo, que seria o financeiro, porque um dos motivos, de muitos casamentos acabarem, se arruinar, infelizmente, é o dinheiro. Falando bem na lata, assim, porque certo que o Senhor ajuda em muitas coisas, mas a gente precisa de dinheiro para a gente fazer as coisas, e principalmente em casal. E Ok? Abraão, inclusive, ele era autossuficiente nas escrituras. E os profetas, a maioria deles, inclusive, né, sobre pensamento. Então, um dos motivos principais que eu acho que preocupações é o dinheiro. O dinheiro Parte financeira, né, Abraão? é muito importante. Tem que se Ok, planejar. Não é, é algo sério. ok. Obrigado, meu amigo. Obrigado por compartilhar. Que mais? Quais são as outras preocupações que vocês têm ou que vocês observam que as pessoas têm em relação a se casar ou ao casamento? Aline? Bom, uma preocupação que meu marido tivemos quando a gente se casou foi que ele estava desempregado. E Hum, mesmo assim, a gente se casou. Com medo, sem medo, a gente meteu a cara e se casamos. E depois de um ano que ele conseguiu emprego. E o Senhor até aqui nos sustentou, né? Então, não temas, né? Que o Senhor está contigo. Então, aqui estamos aqui com o filho, com uma casa própria, que graças ao Senhor nós conseguimos. E estamos bem, felizes e muito bem. Então, acredito ótimo. que o medo faz a gente impedir a gente fazer certas coisas. E o Senhor sabe que nós devemos fazer o que é certo, né? Ter uma família. Porque muitos missionários chegam, né, e passam muitos anos sem ter uma companheira e acabam ali estagnados. Já vejo Ok. amigos aqui, até mesmo na estaca, né, que eu conheço, e bastante tempo já que chegaram de missão, até agora não conseguiram. Sendo que tem moças, né? Então acho que o medo faz com que as pessoas não tomem decisão certa. Alguns medos que nós temos, né? Preocupações. Você citou uma aí, que é a questão de emprego, né? E são preocupações bem reais, né? Bem relevantes. Emprego, a parte financeira. Enfim, só queria que a gente pensasse que é natural a gente ter preocupações. Não é algo errado termos preocupações. É natural termos preocupações. Porém,
Como a Aline comentou aí, a gente precisa buscar a ajuda do Senhor, acrescentar nossa fé, para que a gente possa vencer o medo e as preocupações. Porque às vezes as preocupações e os medos, eles nos travam, né? Eles são uma barreira, podem ser uma barreira, ainda que sejam preocupações muito sinceras, né? E importantes. Tem uma citação do Aldous Cook que ele ensina muito bem sobre isso. Uma citação de um apóstolo do Salvador Jesus Cristo. Eu acho que é importante a gente citar ele aqui. Quem poderia ler para nós? Bianca, você poderia ler? Bianca, na escuta, câmbio. Eu falando e tava no mudo, gente. Ah, tá bom. Quais são algumas preocupações que você ou as pessoas hoje têm sobre se casar? Alguns adiam o casamento até terminarem os estudos e conseguirem um emprego. Embora isso seja amplamente aceito no mundo, esse raciocínio não demonstra fé, não cumpre os conselhos dos profetas modernos e não é compatível com a sã doutrina. Obrigado, Bianca. Tá aí. De A, nada. Brigadão, a palavra do Senhor, né? Às vezes a gente tem que pensar assim, porque já que o mandamento é algo, o casamento é algo que foi instituído por Deus, é tão importante para o nosso progresso eterno, a gente tem que ter atenção sobre os motivos pelos quais às vezes a gente adia o casamento. E o Aldous Cook foi muito direto aí, né? Estudos, emprego e outras coisas muito pessoais, às vezes não demonstram fé, não seguimos os conselhos dos profetas e não é uma atitude compatível com a doutrina do Senhor, com a doutrina do reino. Então, como podemos superar isso? Queria fazer uma atividade com vocês agora sobre isso, tá? Ah, tem esses 3 versículos aqui, eu vou compartilhar no chat também, deixa eu ver aqui, de Provérbios, Timóteo e Doutrina e Convênios. Se quem tiver com as suas escrituras pode abrir a escritura, ou se não, eu estou colocando no chat agora. Então, olha só, eu queria convidar todos nós a estudar esses versículos agora e depois ponderar na resposta dessas 3 perguntas, tá bom? Como podemos aplicar esses ensinamentos para superar os medos de se casar ou os medos que alguém possa sentir durante o casamento? Ou seja, isso é tanto para quem vai se casar quanto para quem já está casado. Como você superou medos no passado e aumentou sua confiança em Deus? Em que você acredita ou o que você sabe sobre o Pai Celestial Jesus Cristo que lhe permite superar o medo e acreditar na orientação que eles dão? Ok? Então, pode ler os 3 versículos, ponderar nessas perguntas e vou dar 2 minutinhos e meio para fazermos isso.
Ok. Bem, eu queria que, eu queria ouvir pelo menos dois jovens aí que gostariam de compartilhar é, uma de suas respostas aí para dessas perguntas. Pelo menos dois jovens. Quem gostaria? Presidente, Oi? aqui é a Marilyn. Oi, É, Mary. a escritura em Provérbios 3, 5 e 6, ela é muito perfeita. Ela realmente me faz lembrar do que fez eu decidir casar, né? E ele fala que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu estava conversando com o Gleidson, né? Que lembra que antes de eu casar eu tinha muito medo de enjoar da pessoa e decidir separar. Porque isso acontecia muito comigo, né? Enjoar das pessoas. E eu tinha muito medo disso acontecer. Mas a minha bênção patriarcal ela tem uma promessa muito direta com relação ao casamento, né? Não fala muita coisa, mas o Senhor foi bem direto comigo. E confiar nessa promessa fez com que eu fizesse boas escolhas ou deixasse de fazer escolhas ruins na minha vida até eu finalmente decidir me casar, né? Então ele fala que reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, quando eu conheci meu marido, eu lembro que eu. Ai, pera. Eu lembro que o sentimento que eu tive, né, de certeza. Acho que eu não lembro de um momento em que eu senti medo ou dúvidas se eu estava fazendo a escolha certa. Eu tive certeza o tempo todo. Então, quando eu reconheci o sentimento que o Senhor pôs no meu coração, eu não tinha dúvidas de que era a escolha certa de se fazer, sabe? Eu não pensei, e se ou. Ah, não sei. Não, eu só fiz. Entendeu? Então, confiar no Senhor e principalmente reconhecer Ele em cada ponto fez com que eu chegasse onde eu tô hoje, né? De ter me casado com Ele, ter me selado com Ele. E eu não me arrependo. Então, eu sei que realmente quando a gente faz as coisas que o Senhor nos instrui nessa escritura, Ele também cumpre a promessa que Ele fez nela, né? Ele nos ajuda, Ele nos orienta, então Ele nos mostra o caminho. É como, não lembro o que foi que falou, mas é basicamente só isso, sabe? Sem medo. Quando você tem certeza, só vai. Não tem problema nenhum. Legal, Marilyn. Marilyn, eu podia te perguntar como essa experiência de você só vai e de confiar no Senhor eh, te ajuda a vencer os teus desafios familiares e pessoais hoje na sua vida? Essa confiança sua? Eu também estava pensando aqui, né, que o Senhor, ele realmente nunca nos dá um fardo maior do que a gente pode carregar, né? Obviamente, alguns fardos são mais pesados e outros são mais leves, né? Como alguém colocou aqui, né, que superar a criação da pessoa não é fácil, é um desafio e de fato, né, são pessoas diferentes. Então, são jeitos diferentes, maneiras diferentes de pensar, né? Tem desafios de despesa, de casa, de emprego, tem tudo isso. Mas confiar no Senhor deve ser uma prioridade, né? Confiar de que o Senhor vai prover se nós estivermos sendo fiéis aos mandamentos que Ele nos ordena. Confiar de que o Senhor vai nos orientar a cada momento, porque Ele de fato orienta, né? Ele não orienta só um, Ele orienta os dois. Porque Ele orienta um, Ele testifica o outro. Então, confiar no Senhor e colocar Ele no primeiro lugar, não só quando a gente está procurando alguém, mas no momento em que a gente já está com alguém, faz com que a gente cresça, que a família realmente se fortaleça. Então, confiar no Senhor deve ser uma prioridade em todo momento. Legal. Obrigado, Marilyn. Obrigado por compartilhar conosco. Excelente experiência. Eu sei que se a gente confiar no Senhor, Ele vai preparar um caminho, né, Marilyn? Como preparou para você e prepara para nós. Em todos os assuntos de nossa vida, em relação aos seus mandamentos, e por que não sobre casar, né? Ele vai preparar um caminho. Alguém, pelo menos algum jovem mais, gostaria de compartilhar uma resposta para alguma dessas perguntas, algo que você sentiu aí, ponderou nessa atividade? Acho que a Andrea queria falar, não sei se ela queria falar. Andrea. Opa, temos um chat.
A Andrea colocou aqui. Bom, eu já passei por um divórcio e depois que divorciei, tive muito medo de encontrar alguém que me ferisse novamente. Mas como dizem Doutrina e Convênios, que possamos buscar o Senhor em cada pensamento, e foi o que eu procurei fazer, porque a minha meta sempre foi ter uma família eterna, e o Senhor quer que possamos progredir. Que lindo, Andréia. Obrigado por compartilhar sua experiência conosco, né? Essa é a nossa meta, né? De progredir, de termos uma família eterna. E a gente tem que fazer o máximo que pudermos. Às vezes podemos sentir, temos preocupações, podemos ter medos, mas lembra que onde há medo, não há fé. E a gente não pode deixar o medo roubar nossa fé. E a nossa fé é que nos induz a, como acho que o Mary falou, meter a cara, né? Nossa fé é que nos induz a ir à frente, a dar um passo no escuro, confiando no Senhor. André continua. Agora casei com Rafael e por meio da oração e em ir ao templo pude sentir que ele seria meu companheiro eterno. Olha que lindo. Olha só. Parabéns, Andréia. Obrigado. Uma experiência que vive entre nós, né? De que mesmo que tenhamos desafios com divórcio e outras questões, a gente pode ter esperança que o Senhor vai preparar um caminho para que a gente possa desfrutar das suas bênçãos. Meus amigos, para encerrar, eu queria compartilhar meu testemunho com vocês sobre isso. Né? Sabe que, eu não sei quantos de vocês sabem, mas ah, meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos de idade. Nós morávamos em São Paulo e nós não chegamos a nos selar no templo. E quando se separou, eu tinha 11 anos, no seminário eu aprendi sobre o casamento, sobre a importância do casamento, de selar no templo, de ter uma família eterna. E eu me lembro claramente que nesse dia, quando eu pedi isso nessa aula, eu falei, tá aí uma coisa que eu vou fazer. Eu vou casar quando eu tiver a idade, depois que eu voltar da missão, eu vou casar no templo. Eu vou encontrar uma jovem digna e vou me casar com o templo. Então, essa era uma meta minha desde jovem. E não foram meus pais que me ensinaram sobre isso, porque minha família não era selada. Eu aprendi na igreja, numa aula, a importância disso. Depois fui para a missão, a minha esposa me esperou, teve fé, muita caridade de me esperar. E depois, quando eu cheguei da missão, eu cheguei como todo missionário chega. Como é que todo missionário chega? Sem dinheiro, sem emprego. Pelo menos eu cheguei assim, né? Sem dinheiro, sem emprego, morando com os meus pais. Mas eu tinha uma meta pessoal de me casar em um ano, quando eu chegasse da missão. Era uma coisa pessoal minha, era uma inspiração minha. Algo que o Senhor me mostrou que eu devia fazer. E aí eu fui falar com a minha namorada, né? Na época, que era a Karina. E eu falei para ela, olha, no primeiro domingo, quando eu cheguei da missão, eu falei, olha, eu vou me casar daqui a um ano. Ela falou, eu não tinha nada. E ela falou assim para mim, você tá louco, comigo é que você não vai casar. Foi essa a resposta dela, comigo é que não vai ser. E eu falei para ela assim, ó, com você ou com outra pessoa, eu vou me casar daqui a um ano. E eu acho que ela cedeu por causa disso, porque eu tava muito convicto. Porque é o que Deus tinha mostrado para mim, que eu tinha que fazer, para me continuar meu progresso, para me continuar crescendo. Eu tinha muita confiança de que ele ia preparar um caminho. Inclusive, que ele ia preparar alguém para isso. Então, depois de um ano, nós nos casamos no templo. Eu demorei 3 meses para arrumar um emprego. 5 meses antes de casar, eu estava desempregado. Então, o Senhor, ao longo do caminho, ele nos deu provas, porque ele queria testar nossa fé, como a gente aprendeu no início da aula. E ele sempre vai, quando a gente sempre se comprometer a guardar os mandamentos, ele sempre vai testar nossa fé, nossa confiança. Eu não tinha curso superior, eu tinha ensino médio quando nós casamos. Eu não tinha nada. Minha família era humilde e não podia nos ajudar em nada. Ainda assim, eu sei que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu sou muito grato pela minha esposa, que aceitou casar comigo. Eu acho que ela teve mais fé do que eu de casar comigo. Eu sou muito grato pela nossa família. Então, eu sei que o Senhor prepara um caminho
para nós. Vou mostrar uma foto aqui para vocês. Esse aqui foi o dia do nosso casamento e essa é a nossa família que nós temos hoje. A Isis, com 4 aninhos, e a Sara, de 10. E ao ponderar nessa aula, eu podia olhar para trás e ver que esses anos foram anos de muitas bênçãos, de muito progresso, e o Senhor tem nos abençoado muito com o nosso esforço de guardar esse mandamento. Então, meus amigos, eu queria testificar que, por meio da fé em Jesus Cristo, nós podemos vencer nossos medos, desafios, qualquer coisa. E a gente não precisa esperar o ideal para se casar. Esperar ter um bom emprego, uma boa casa, um bom salário, esperar tudo. Se a gente tiver tudo pronto para se casar, onde vai estar a fé? Onde vai estar a nossa fé? Se a gente esperar tudo estar pronto para casar. Eu sei que o Evangelho de Jesus Cristo nos impele a ter fé em Jesus Cristo. Nos impele a guardar seus mandamentos. Eu oro para que a gente possa aumentar nossa confiança nele, de fazer sua vontade, de edificarmos nossas famílias, de nos casarmos quando o Senhor nos indicar fazê-lo, e não esperar quando tudo tiver as 1000 maravilhas para fazer isso. Sem desafios, não tem teste de fé. Nossa fé não aumenta, nossa confiança também não. Eu testifico disso para vocês, com meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado pela participação de vocês, pela sua presença. Para encerrar, eu vou convidar aqui a Vanessa. Você poderia fazer a última oração para a gente? É, eu acabei de chegar em casa, adivinhou? Chegou para fazer a oração. Amém. Obrigado, Vanessa. Obrigado, amigos, pela participação. Até semana que vem. Só lembrando que daqui a pouco, às 8h30, vamos ter a aula de Santos, tá bom? Para quem quiser ficar aí já para assistir, pode ficar aí na sala. Ô, Anderson, e para quem tá longe, hein? Esses bombons aí, essa caixa. Eu posso te mandar aqui a foto no WhatsApp. Olha. Olha, Abraão, vou te mandar só a foto. Você é malvado. Olha, Abraão se invocou, ele saiu da sala. Ele vai te amaldiçoar.